286, tá? Página 286, hoje nós vamos terminar a questão do absolutismo e daí já falar também da Revolução Americana, Revolução Francesa, quem sabe até nós já vamos começar a falar das leis portuguesas, tá? Para daí dar início no direito brasileiro, né? Na história do direito brasileiro. Quando é que eu vou entregar isso? Depois a prova, tá? Eu fiquei de fazer, né, o escrito com as regras. Eu vou fazer. Se eu conseguir fazer hoje ainda, calma, eu vou passar. O pessoal tá querendo atividade? Ela já fez, eu falei, meu Deus. Né? Já fez? Tá bom. Tá bem. Uma das primeiras regras de advogado, não tá nos autos, não existe no mundo. Não foi publicadas as regras, não precisa fazer. 286. Já comigo na aula passada? O quê? Que ele defendia? Não sei. Se eu não me engano, eu parei aqui. Ou a gente já falou disso? Da igualdade, tolerância religiosa e filosófica, propriedade privada, liberdade. Já? Tá. Que eles combatiam o mercantilismo, o absolutismo monárquico. Não? Tá. Vamos lá. Dando continuidade. Então, na página 288. Iluminismo. A gente falou que defendia, né? E a coisa linda demais. Igualdade, que é a igualdade formal, não é a igualdade social, tá? Tolerância religiosa, filosófica, liberdade pessoal, inclusive tem a ver com a palestra de ontem lá da liberdade de expressão, né? São os direitos fundamentais de primeira dimensão. Vocês já viram isso com o professor Everton, né? Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, ainda não viram? Dimensão ou geração? Dimensão, eu prefiro dimensão, porque a ideia de geração meio que dá a ideia de que passou um, tomou o lugar do outro, entendeu? Mas a dimensão você dá uma ideia de que continua, que realmente continua. Mas todas eles são... Tá correto. Se você ouvir... Da dimensão, o direito de primeira dimensão e o de quarta dimensão. Ambos têm a mesma importância. E quando mais ou menos. Ó, vamos tirar dúvidas aí, ó. A pergunta que o colega fez aí. Tanto os direitos de primeira dimensão, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira, quarta, tem autores que dizem que até a oitava, nona dimensão, tem a mesma importância? Não necessariamente. Tá? Primeiro, que a gente tem que entender. Primeiros direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles ligados ao lema da Revolução Francesa de liberdade, certo? O que eles pregam? Uma conduta negativa do Estado. Eles vão falar assim, ó, Estado, você não pode adentrar na minha liberdade religiosa. Estado, você não pode me impedir de ter ideias. Estado, você não pode me prender sem um processo legal antes. São condutas negativas do Estado. O Estado não pode, o Estado não deve, entendeu? Que são vinculados às ideias de liberdade. Liberdade de ir e vir, de expressão, de pensamento, religiosa, propriedade, vida. O Estado não pode me matar sem um processo também. Os de segunda dimensão, eles já são o que a gente chama de direitos sociais. Os direitos sociais, eles vão exigir uma conduta ativa do Estado. saúde, educação... Eles já vão falar assim, Estado, você deve agir para me garantir esses direitos. Saúde, educação, cultura, alguns colocam, segurança. O Estado vai ter que fazer alguma coisa ali para garantir esses seus direitos. Os de terceira dimensão, eles são vinculados ao lema de fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Que sentido? São os direitos coletivos, os direitos difusos. Direito do idoso, direito da criança e do adolescente, direito do consumidor, direito ao meio ambiente, que são esses direitos que valem para todo mundo, mas não é de ninguém. É de todos, mas não é só meu. Entendeu? Eu sempre brinco assim que eu uso a analogia da seguinte forma. Imagina que o Estado é uma criança pequenininha, bebezinho, aquela criança birrenta lá, que tem um irmãozinho mais novo, coisa assim, né, um filho, que quer meter a mão em tudo. Meu, me dá, se não dá, faz birra e chora.
O Estado, no primeiro dimensão, o Estado absolutista era isso, era essa criança mimada que queria meter a mão em tudo. Até que vinha a Constituição e batia na mão da criança e falava assim, aqui não. Liberdade você não pode pegar. Deixa o cara se expressar, liberdade de expressão não é seu, tira a mão. Vem a Constituição e começa a impor limites para essa criança. Até que um dia essa criança cresce, vira um adolescente lá de uns 19, 20 anos, sem fazer nada da vida. Daí vem a Constituição e bate na porta do quarto lá, vai trabalhar, vai estudar, tem que fazer alguma coisa da vida, certo? E terceira dimensão é quando essa mesma criança que a gente está acompanhando cresce, casou, tem filho, os pais já estão idosos, comprou um ranchinho, comprou um sítiozinho para passar o final de semana com a família, dele tem que começar a pensar em proteger lá a nascente, para ter água para os filhos dele brincar, tem que começar a pensar nas crianças, direito do adolescente, tem que começar a pensar nos pais que estão idosos, direito dos idosos, daí vai ter estatuto do idoso, vai ter essas coisas aí. Eu não vou muito na quarta dimensão, tá? Eu não sei, o professor Everton, até que dimensão ele vai trabalhar com vocês, porque a quarta dimensão já tem uma discussão acadêmica ainda, se de fato ela existe e o que seria. Tem gente que diz que a quarta dimensão é biodireito, tem gente que diz que é liberdade de expressão, tem gente que diz que ainda está em discussão, ainda está em construção. Os que a doutrina, a jurisprudência e a academia têm como certos são os de primeira, segunda e terceira. Esses não tem discussão, então eu vou até aí. Agora, os outros ali, eu falo que existem, mas mais por curiosidade, assim, se vocês tiverem interesse em estudar e tal, vocês vão atrás. Mas tem autores que defendem até a oitava, nona dimensão. Aí já é um pouco extrapolar. Tem gente que defende direito à internet, direito eleitoral, e assim por diante, sabe? Então, ainda não está bem sedimentado essa questão a partir da quarta dimensão. Por isso, eu não trabalho muito ela. Mas vocês vão ver isso em Constitucional 1, certo? Mas por que a gente volta aqui? E é importante entender essas dimensões dos direitos fundamentais, porque a ideia surgiu exatamente na Revolução Francesa, certo? Surgiu exatamente nas revoluções liberais do século XIX, século XVIII, quer dizer. No momento em que eu queria impor limites ao Estado. O Estado antes absolutista, em que o rei assumia a figura do Estado como ele mesmo, tinha poderes absolutos de lei, de execução da lei, não tinha nada acima dele, agora é submetido a uma Constituição. Vai vir a Constituição, vai vir a Carta de Direitos do Homem, da Revolução Francesa, a Carta do Direitos do Bom Povo, da Virgínia, lá da Revolução Americana, e vai estabelecer que o Estado tem que ter limites. Ele não pode adentrar direitos individuais sem antes um devido processo legal, sem a devida fundamentação. Então, para nós entendermos isso aqui também é interessante, certo? Olha só. Primeiro, o que o iluminismo prega? A igualdade. Igualdade é um aspecto que isso vocês têm que entender, gente, tá? O iluminismo, ele é um movimento liberal. Então, ele não vai pregar igualdade econômica, social. Ele prega igualdade perante a lei, igualdade de oportunidades, igualdade nesse sentido formal, certo? Todo mundo vai ter os mesmos direitos perante a lei, as mesmas obrigações perante a lei, mas não necessariamente uma igualdade social, porque o liberalismo econômico ele prega a existência de diferenças entre as pessoas e isso resulta também nas diferenças econômicas, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele prega uma intensa tolerância religiosa e filosófica, inclusive no sentido de que o Estado não pode tentar impor determinadas posições políticas, ideológicas para as pessoas, ou proibir o pensamento. E aí entra uma questão interessante, não sei se prestaram atenção na palestra ontem, em que o professor falou que lá nos Estados Unidos a liberdade é menor que no Brasil, né? Mas num aspecto, assim, determinados pontos. Invadindo a individualidade alheia. Porque a questão nos Estados Unidos começou a ficar mais complicada depois de 2001, os atentados terroristas. Eles fizeram aqueles atos patriotas, daí a CIA tem acesso a dados das pessoas, em suspeita de terrorismo pode haver prisão sem fundamentação, a pessoa fica incomunicável, não tem direito à defesa, tem uma série de coisas que estão acontecendo lá que realmente fazem questionar esse aspecto.
Agora, em relação à liberdade de expressão, os Estados Unidos ele tem um histórico muito mais amplo do que o do Brasil. Quer ver só um exemplo? Lá nos Estados Unidos, eles consideram a queima da bandeira nacional um ato de expressão, de liberdade de expressão. Eu posso chegar lá nos Estados Unidos e queimar a bandeira deles. Aqui no Brasil é crime. Aqui no Brasil é crime, inclusive, vestir a bandeira. Aquele pessoal das manifestações que usava a bandeira nos ombros e camisa e bandeira e coisa, tudo errado, tudo contra a lei. Só que era uma lei da época da ditadura, né, de segurança nacional. Ninguém usa mais, mas está lá na lei. Em tese é crime, certo? Quem lembra do caso, eu até ia levantar essa questão ontem ali, mas é meio polêmica, né? É capaz de quererem me cancelar também. Quem lembra do caso Monark, do Flow, que ele falou lá numa entrevista, falando sobre a possibilidade de ter um partido nazista no Brasil. Cancelaram o cara falando que ele estava defendendo o nazismo, só que não estava defendendo o nazismo. Ele estava falando da possibilidade de uma pessoa ter a liberdade de ser nazista. Inclusive, nos Estados Unidos isso é permitido. Nos Estados Unidos, você tem a liberdade de fazer manifestações supremacistas. Eu posso pegar e reunir meu grupinho de racistas lá e falar que eu quero a volta da escravidão e a morte dos negros. E a polícia vai ter que fazer a minha segurança. Inclusive, tem imagens de coisas do pessoal dos supremacistas brancos fazendo as manifestações e policiais negros fazendo a segurança deles. Os caras tendo que fazer a segurança para quem quer matar eles. E por quê? Porque eles entendem o seguinte: a liberdade de expressão ela tem que ser absoluta, completa, exatamente para que ideias ruins possam ser combatidas com ideias boas e não com censura. Porque se eu censurar, se eu começar a proibir o nazismo, a discussão do nazismo, a publicação de livros do nazismo, o Mein Kampf de Hitler, daqui a pouco ninguém vai saber o que foi, ninguém vai entender aquilo lá, e quando estiver acontecendo de novo, ninguém vai saber o que está acontecendo. Porque as pessoas vão... Gente, as pessoas são... Tem gente que tem ideia merda mesmo. Não adianta. Entendeu? Então, uma hora ou outra, alguém vai chegar nessa conclusão. E você tem que deixar essa pessoa falar merda mesmo. E você mostra para ela que ela tá falando bobagem com ideias boas e não censurando ela. Porque se eu censurar, eu vou estar dando munição para ela dizer, eu estou me censurando porque o que eu estou falando vai contra o establishment. Então eles querem me calar. E assim vai criando vai reforçando esses discursos. Então esses discursos têm que ser dado aberto mesmo. Professor, eles podem fazer esse tipo de manifestação, mas e se ferir os direitos humanos, tipo assim, eles começarem... Então, porque o que a gente tem que proteger são direitos efetivos. Eu não tenho como punir potenciais. E se eles? Não sei. Se eles forem... Porque eles pegam uma pessoa que faz racista e pega embaixo e começa a bater nos negros, na meio da rua. Aí vão ser punidos. Mas aí você está partindo para a prática, não só para a ideia. Agora, se eu ficar só lá na rua fazendo cartaz, como por exemplo ali, eles querem intervenção militar. Gente, eu achava ridículo aqueles caras lá ajoelhados na frente da porta do quartel, lá rezando, pedindo intervenção militar. Lá, pelo amor de Deus, né? Só que ele tem que ter o direito de fazer isso. Na democracia, a pessoa tem que ter o direito, inclusive, de pedir o fim da democracia. Exatamente porque é a crítica e a contraposição de ideias que faz com que as coisas evoluam. Então você tem que... Se eles estão lá, sem afetar o direito de ninguém, deixa. Mas o Brasil vai ser sensacionalista, né? É. Esse é o problema do Brasil. É o sensacionalismo. Não é só o Brasil, não. Todo lugar. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, aquele maluco lá com aquele chifre invadindo o Capitólio. Lá foi nos Estados Unidos, né? Foi no Brasil. Então É mais para tem... aparecer do que para defender alguma razão. Não, mas não sei se seria, eu acho que é questão de radicalismo, sabe? Porque quando você está Vestido no seu eu. enfiado numa bolha, isso a internet ontem na palestra falou, né? Inclusive ele citou um documentário lá, O Dilema das Redes, eu recomendo vocês assistirem mesmo. As redes sociais, hoje em dia, elas estão acabando com a democracia. Porque você entra na rede, você tem um algoritmo, né? Que vai detectando as suas pesquisas e vai afunilando lá
Quando você vê, você está enfiado numa bolha e só vai recebendo indicação de coisas que corroboram o seu pensamento e vai radicalizando. Teve pesquisadores que fizeram testes assim de começar a pesquisar no YouTube vídeos de caminhada. Com o tempo, eles foram começando a receber vídeos de ultramaratona. Vai radicalizando. Se eu começar a pesquisar isso do Lula agora, daqui a pouco eu vou estar recebendo indicação de discursos históricos de lei. TikTok? A China, para controle de informação e de pensamento, os caras são mestres. Os caras são mestres. Então, e daí, hoje em dia, tá fechado. Porque você começa, daí você vai no grupo do WhatsApp, começa a receber notícias daquilo lá que você acredita. Você entra no YouTube, você começa só a pesquisar aquilo lá. Você se afunila, você não recebe mais o outro ponto. E daí, para você olhar o outro como inimigo, né? Falar, não. É isso que eu sempre falo, o radicalismo ele é burro e fácil. Porque não exige raciocínio. Eu tenho tal pensamento, o outro é meu inimigo, acabou. Eu penso assim, o outro está errado, ponto. Se ele assumir o poder, o Brasil vai acabar. Se o Bolsonaro assumir a presidência, o Brasil vai virar uma Alemanha nazista. Se o Lula ganhar, vai virar uma Venezuela e nós vamos comer cachorro. E assim vai. É uma ideia muito binária, né? Você não tem um... Coisa ruim, daí as pessoas acabam esquecendo que você pode gostar de uma coisa, achar uma coisa boa, mas não extremos, né? É por isso que caiu em cima do monarca mesmo, porque a polarização é tão grande que... E a gente... censura é realmente desprezível, eu acho que não é necessário, mas se você colocar isso em um âmbito político mesmo, de abrir um partido, as pessoas que são extremamente alienadas não vão pensar duas vezes e vão começar a apoiar. E gente igual ao monarca é importante, não porque ele tem um profundo conhecimento, o conhecimento dele é até bem limitadinho, mas é interessante porque ele não tem nada a ver. Por que é importante? Porque é importante gente que fala assim, ó, pessoal, vamos pensar por si mesmo, não vamos ficar pensando só no que o Twitter diz, no que o Estado permite, e vamos ser responsáveis. Não defendeu aquilo lá. Que é o que eu falei ontem na palestra. Gente, essa ideia de querer colocar o Estado para fazer uma lei dizendo o que é fake news ou não é, isso é ridículo. O Estado não pode ter esse direito, esse poder de falar, ó, isso vai ser permitido, isso não vai. Isso é fake news, isso não é. Porque você... Olha só quem que está indo lá na ONU fazer palestra de discurso de ódio, Felipe Neto. É sério, gente, faz parte da comissão do governo Felipe Neto. É na mão desse cara que nós estamos colocando o que vai ser fake news e o que não vai ser. Sabe por quê, professor? O máximo que o cara sabe falar é pintar cabelo. Totalmente sem conteúdo. É a nova geração que vai vir votar. E ele vai todo na agenda woke, né? Não sei se vocês conhecem a agenda woke, é a nova esquerda que acordou, né? O politicamente correto, é o coisa. Daí, esses dias, por exemplo, ele estava defendendo, porque ele xingou o Nicolas Ferreira de chupeta, né? No Twitter. Não, vocês têm que entender que... O presidente, na hora... Não, o Felipe Neto também. Vocês têm que entender, porque quando a gente ofende o ofensor, nós estamos defendendo a... Não. É o SUD falando mal. Você não pode. Se você quer restringir discurso de ódio, você tem que também limitar o seu discurso de ódio, meu cara. Não é só o outro que está errado. Então a gente está num caminho complicado. Está num caminho difícil. Professor, você comentou sobre o dilema das redes, né? Uhum. Eu até deixei lá no grupo dos alunos que tem, na verdade, um documentário também da Netflix, Privacidade Hackeada. Isso eu não conheço. É bem sobre essa questão das fake news no processo eleitoral. E foi um escândalo envolvendo uma empresa de análise de dados, a Cambridge Analytica, que interferiu muito nas eleições de 2016. com o Steve Bannon. O Donald Trump, foi um escândalo, a empresa fechou, faliu. Esse cara aí, o Steve Bannon, ele era o chefe dessa Cambridge Analytica. Esse cara aí tá em tudo. Onde tem extrema-direita aparecendo no mundo e fake news, esse cara tá lá no meio. Eu sempre brinco assim.
Eu sempre brinco que se tivesse na mesma sala o Hitler, o Osama Bin Laden e o Steve Bannon iam com uma arma com 2 balas, eu ia dar 2 tiros no Steve Bannon e ia chamar o Hitler para dar coronhada na cabeça dele. Para garantir que o cara morreu. Porque se tem um cara que está acabando com o mundo hoje, é esse Steve Bannon. Podem pesquisar o cara aí na internet, vocês vão ver o tanto de podridão que ele está enfiado. Ele é perigosíssimo. Perigosíssimo. Mas... mais ou menos. Mas vamos lá, gente, tá? E outra coisa, ó, não tome o que eu falo aqui como verdade absoluta e podem discordar, podem falar, não, professor, Steve Bannon é um herói, tá defendendo a liberdade de expressão no mundo. Podem ficar à vontade de falar isso, tá? Vocês fiquem livres, beleza? Agora, o que o iluminismo, voltando, né, para a aula, respondi a pergunta lá conflitos. Outra pergunta que ele fez e responderam um pouquinho na palestra ontem. Não sei se vocês já tiveram também com o professor Everton a questão de regras e princípios. Sim. Não é uma regra, não. Como que regulamenta um conflito entre princípios? Você acha aquele que mais sobre o caso. A regra, ela aplica ou não? O princípio, ele fica flutuando. Ele fica flutuando, ele é uma coisa de otimização. Exatamente. Eu Quando busco... a norma não tem exatamente o poderio exato no caso concreto, você usa o princípio. Então, direitos fundamentais, qual que é a questão? Direitos fundamentais, você vai ver o que resolve o caso que você está ali questionando. Você não tem como dizer que o direito à vida, olha só que interessante, nenhum direito é absoluto. Já começamos a conversa por aqui, né? Nem direito à vida. Então, eu não tenho nem como dizer, assim, a princípio, obviamente, o direito à vida ele tem um peso teórico, filosófico maior que outros. Mas em casos concretos, não. Se outra pessoa está vindo me atacar, eu tenho direito de matar ela. Certo? Olha só que interessante. Testemunho de Jeová. Tem algum testemunho de Jeová aí? Não? Que eles se recusam a fazer transfusão de sangue, né? Você tem julgados que diz o seguinte. O que vocês acham? Um testemunho de Jeová de uns 30 e poucos anos, se acidentou, precisa de transfusão de sangue. Ele fala que não. O médico vai deixar ele morrer ou vai fazer transfusão? Vai fazer. Fez a transfusão de Jeová. Então tá errado, porque agora o STF entende que eu tenho a minha liberdade religiosa, eu não posso, o direito à vida não é maior que a liberdade religiosa dele. Agora a questão é, e se for o filho de 4 anos de idade desse cara? Aí faz. Aí faz, porque é incapaz, porque é criança. Não é tão antigo esse julgado. Agora tem um problema. O médico, se o paciente disser, não quero fazer transfusão por causa da minha religião, e o médico disser, não, tudo bem, então não faça, o médico pode responder na unidade de classe. Pode. Só que daí o que acontece? O cara, provavelmente, eu nunca estudei a fundo esse tipo de casos aí. Mas provavelmente o que o médico vai querer é uma decisão judicial, autorizando o cara a não fazer a transfusão. Às vezes o cara se não quer fazer. Ou a família, né? Não, como aconteceu em casa. Meu filho acompanhou isso. O médico foi lá e fez a transfusão do cara. Você não ia responder. Era um senhor de idade, taxista em casa. Os filhos, a esposa, não, nós somos, nossa religião não permite. E o médico foi e fez a transfusão, porque sem a transfusão o cara ia morar em questão de... Por que acontece, gente? Sem aqui fazer crítica à religião, né, e tal. Para eles, fez a transfusão de sangue, está condenado para o inferno. E, inclusive, é retirado do convívio, em alguns casos, assim. Tem alguns casos que a pessoa não pode mais ir para a igreja, né? O pessoal não conversa mais com ele, daí ele fica impuro, ele fica... Então é muito grave para a pessoa isso. Para ela é melhor morrer limpo, puro, ir para o céu, do que viver impuro e ir para o inferno. Entendeu? É um direito individual afetando o direito coletivo. Na minha opinião, tá certo. Não quer transfusão? A decisão é sua.
Entendeu? O Estado tem que se meter na tua vida. Se quer morrer, morre. Agora, a criança não. A criança tem que fazer. A criança tem que... O professor, teve um episódio sobre ciática, por exemplo. Teve um episódio que eles fizeram. Só que o médico fez o quê? Viu a pulseira, estava lá, arrancou a pulseira do paciente. Olha só. Professor, foi processado. No caso da criança, no caso, os pais vão decidir por ela ou... Não, é o Estado que decide. Porque os pais falaram, não vai fazer transfusão de sangue, o Estado vai falar, não, a criança tem especial proteção, nós temos que garantir a vida dela. Os pais preferem deixar ela morrer. Tem gente que prefere deixar morrer. Qual que é a base? Você sabe a base jurídica que eles... Não. Não sei. Não faço ideia. Não sei. Então, assim, na questão de direitos de princípios, você vai usar a questão da ponderação. E olha só que interessante, gente. Por que pensadores mais de direita, liberais, pregam até que direitos sociais nem existem? Quer parar para pensar nisso? Porque como eles precisam de uma contrapartida do Estado, eles dizem que eles não são uma construção. Que os únicos direitos que realmente existem, que são amparados pelo direito natural, que é aquele pré-existente à lei, são os direitos de primeira dimensão. Os outros são uma construção filosófica, teórica, que não se sustentam na análise da realidade. E olha só que interessante. Cláusulas pétreas. Vamos começar a aprofundar um pouco a teoria, para vocês verem aí. Como que às vezes é complicado essas discussões. Pegue aí no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. A colega aí está fazendo umas caras, assim, não tá entendendo? Não tá? Não, professor, eu saí de uma sala de aula e vim direto para cá. Então Tá voltando a alma pro corpo ainda. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Olha só, gente, o colega está lendo aí, artigo 60, parágrafo 4º. Diz aí. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. É. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais. Você pode ver que tem cláusula pétrea dizendo o seguinte: a Constituição não vai poder ser emendada, sofrer projeto de emenda à Constituição, para abolir direitos e garantias individuais. Mas eles não falam de direitos sociais. Por quê? Porque direitos sociais, como precisa de uma conduta positiva do Estado, vai depender de como as coisas estão. É verdade. Artigo 6º, né? Olha só o que aconteceu na pandemia, gente. Na pandemia, faltava vaga de UTI para todo mundo. No plantão, a gente já teve que fazer decisões negando. Não tinha de onde tirar. O cara ia morrer. O peso que você fazia a decisão lá no plantão judicial, que o fórum nunca para, né? Agora tem juiz aí trabalhando, tem gente trabalhando lá, que vai chegando pedido de urgência, flagrante de prisão, você tem que ir fazendo. E a sociedade funciona 24 horas todo dia, né? Chegava pedido para nós lá, cara, precisa de UTI, coisa não tinha de onde tirar, você negava. Você fazia uma decisão falando, vai morrer. Mas tinha que fazer, porque não tinha de onde tirar. Se liberar, beleza. É uma decisão triste. uma decisão triste, mas os direitos sociais, eles precisam de uma contrapartida do Estado. Eles são limitados ao mundo dos fatos, ao dinheiro, eles não são ideais. E o Estado depois tem que indenizar a família? Não. Não cabe nada? Nada. Nada, encerra. Vai fazer o quê? O mundo não vai parar por causa de uma pessoa. É a vida. É as coisas. Então, não tem o que fazer. Não foi. Infelizmente, vai fazer o quê? Não foi. É triste, mas. Calamidade social. Entendeu? Então, estado de guerra. Tá numa guerra aí. Imagina a Ucrânia lá. Né? Os caras não estão conseguindo nem sobreviver com o país, aí ficar garantindo vaga de UTI, garantindo escola para as crianças. Não tem. Então, esses direitos sociais, eles são mais limitados. Eles não têm como eu exigir fiel cumprimento todo o tempo do Estado. Por isso, até que pode vir a ter PEC,
limitando, diminuindo direitos sociais. Então, quando o Estado não consegue atender, não tem. Não tem o que fazer. Não é inconstitucional. Desde que tenha justificativa, né? Agora, o Estado se negar porque não quer, aí não. Certo? Mas vamos lá. Então, o que o iluminismo combate? Absolutismo monárquico. Como a gente viu ali, eles pregam o quê? A submissão de um Estado a uma Constituição, certo? E limitação de poder estatal. Então, o absolutismo vai ser combatido pelo iluminismo. Mercantilismo. Está em qual página? 288. Ah? 288. Calma. Mercantilismo. O iluminismo também vai combater o mercantilismo. O que é o mercantilismo? Quem lembra aí das aulas de ensino médio? História. Hã? O mercantilismo dizia o quê? Que a riqueza das nações está no acúmulo de metais, né? E aqui pregava o quê? Protecionismo. Exatamente. Intervenção estatal para proteção. Quem se deu bem foi a Inglaterra, que não tinha colônia e estava Inglaterra, Portugal, Espanha, né? Intervenção estatal para protecionismo econômico. E aqui vai ter as colônias. O iluminismo vai falar o seguinte, nas ideias de Adam Smith, que a riqueza das nações está no trabalho, né? Está na produção de bens. E olha só que interessante ele vai falar. Que o Estado não tem que ficar se metendo na economia. Deixa a economia livre, que ela mesma se regulamenta. E ao contrário, em vez de você ficar criando colônias, explorando outros países, escravizando, e faz com que essas pessoas sejam livres, ganhem salário, que a economia vai crescer, né? Daí vai começar a surgir o quê? Revolução Industrial. Vai começar a ter essa ideia de que o Estado não tem que ficar fazendo protecionismo econômico, deixar a economia fluir livremente, né? Olha só que interessante as ideias de Adam Smith. Ele falava o seguinte, que eu vou produzir um bem, eu vou fazer um serviço, ele usava a figura do padeiro, ele falava o seguinte, o padeiro não levanta todo dia de madrugada para fazer o pão lá, porque ele está interessado, ele tem um nobre dever de acabar com fome no mundo e alimentar os pobres e coisas com o pão dele. Não. Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer fazer o pão e ganhar dinheiro. A comida que as pessoas vão comer com o trabalho dele é um benefício não esperado. Então ele diz o seguinte, que se todo mundo for livre para exercer a sua profissão de forma espontânea, de forma livre, sem intervenção do Estado, sem regulamentação. Não, mais ou menos. Foi? Livre exercício de trabalho. Está na Constituição. Está na Constituição. A economia, a sociedade vai funcionar de forma muito melhor do que se o Estado falar, você vai ser padeiro, você vai ser marceneiro, você vai ser isso. Para você produzir, você tem que fazer isso. Você vai ter que vender nesse preço, você vai ter que vender nesse negócio, seu lucro vai ser esse. Se a pessoa se autorregulamentar, falar, o meu pão é 15 e o padeiro do lado vende a 10, os caras vão começar a comprar 10. Né? Monopólios são... Entendeu? Então, quando eu sou livre para produzir os meus bens de consumo, para exercer meu trabalho, os benefícios que toda a sociedade vai receber, elas vai vir de forma espontânea. Se eu exercer o meu trabalho da melhor forma possível, toda a sociedade vai ser beneficiada. Mesmo que eu não esteja lá interessado, o pedreiro vai fazer a casa dele porque ele quer ganhar dinheiro com isso. Não é porque ele quer trazer moradia para as pessoas. É porque é o trabalho dele, ele ganha dinheiro com isso. Certo? Então, o liberalismo econômico está muito imbuído nisso. Deixe a economia livre, deixe as pessoas livres para trabalhar, fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, certo? Que o mercado vai se regulamentando. O mercado, as pessoas vão escolhendo o que elas querem, preço que é justo pagar,
e assim vai fundamentando toda a sociedade, certo? Recomendo para vocês, quem tem interesse, a leitura da Era das Revoluções, do Hobsbawm. Quem quiser emprestada, tem ele ali. Que é bem interessante, fala sobre o surgimento das ideias liberais, da Revolução Industrial e coisa. E tem... Se pegar pelos caras mesmo, eles direcionam o que você vai plantar. Lá nos Estados Unidos? Não sei. Não. Sério? Assim, o governo que decide? Decide. Tipo assim, você tem 500 hectares lá, você vai plantar 300 de milho, esses 200 você não planta, eles vão subsidiar, vão pagar tudo, mas eles vão dizer o que você vai plantar. Tá errado, né? Na minha opinião, tá errado. Sua fazenda, imagina. Mas não é. Quase China, né? Quase uma União Soviética. Assim, não tem um prejuízo, assim, né? Mas... Esqueci do New Deal. New Deal é puro socialismo. É solução a curto prazo. Mas vamos lá. Gente. Isso, a Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm. Eu tenho ele aqui na minha salinha ali. Quem não sabe, eu tenho um grupo de estudo com os amigos meus, e que a gente tem um projeto assim de ler, pesquisar as revoluções liberais e políticas e economia. E nós temos até o primeiro grupo o primeiro encontro que a gente fez no final do ano, tá até gravado, e foi desse livro aí. Não deu briga, não. Mas são 2h30 de discussões do livro que a gente gravou e colocou no YouTube, não sei. E tem umas 30 pessoas que assistiu. Depois eu coloco até o link no grupo de vocês lá, quem quiser assistir. E aí, gente, o iluminismo dizia o seguinte, ó. Como ele prega o combate ao absolutismo, deve haver divisão de poder. Certo? E aí vai prevalecer a ideia clássica do Montesquieu, que são os 3 poderes, né? Ou 3 funções: judiciário, executivo e legislativo, né? Há pensadores que defendiam outros poderes, certo? Há, por exemplo, Benjamin Constant, que teve bastante influência no Brasil, no Império, que ele defendia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e... Não, na verdade nem era judiciário, era o poder federativo, se eu não me engano, e a existência de um 4º poder, que seria o poder moderador. Inclusive, a influência dele foi tanta no Brasil que a Constituição Imperial de 1824 previa executivo, legislativo, judiciário e poder moderador, que era exercido pelo imperador, que nós vamos estudar aqui na matéria referente ao Brasil Império, tá? Mas só adiantando. Então, tem pensadores que preveem outros poderes. Na Venezuela, hoje, nós temos 4 poderes também: executivo, legislativo, judiciário e o eleitoral. Né? Mas, na verdade, lá só tem um poder, né? Que é o Maduro. Lá tá uma bagunça, né? Mas, em tese, tem 4 poderes lá. Então, gente, existem outros pensadores que preveem outros tipos de poderes, mas o que consolidou, pelo menos no Ocidente, foi a divisão ali, o espírito das leis, escrito por Montesquieu, que previa 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Qual que era o objetivo disso, gente? Diminuir a concentração de poder numa pessoa só, ou em um grupo de pessoas só, né? Você vai ter 3 poderes que vão ter que ser independentes e harmônicos entre si. Isso está até na nossa Constituição ainda hoje, certo? O que eles querem dizer com isso, independentes? Um não vai interferir em demasia no outro, certo? E harmônicos, o que isso quer dizer? Quer dizer que exatamente eles vão interferir um pouco um no outro. Ao mesmo tempo que eles não podem interferir, eles devem interferir um no outro, porque eles têm que se regulamentar. Um poder que vai impedir que o outro se sobreponha aos demais. E aí entra o que a gente chama de sistema de freios e contrapesos, né? No nome americano, checks and balances, que diz o seguinte: os poderes, eles vão ter mecanismos de controle um no outro. Olha só,
O executivo, o que ele faz? Ele executa as leis, né? Quem que faz as leis? Legislativo. O executivo, ele tem o poder de regulamentar o legislativo no seguinte, quando o presidente pega a lei, pode fazer vetos, propor vetos. Para daí quando nós vamos estudar isso em Direito Constitucional 3, processo legislativo, quando a Câmara aprova uma lei, vai para o presidente faz vetos, ela volta para a Câmara. E a Câmara vai deliberar sobre os vetos. Mantém ou não os vetos, certo? Então, é um mecanismo de controle que o Executivo tem. Outro mecanismo, lei delegada. O Executivo pode pleitear a possibilidade de criar leis. E se o Congresso assim decidir, pode dar ao presidente poderes, por meio de lei delegada, de criar a sua própria legislação. O que foi? Legislar também, né, por decreto. Também tem a questão da medida provisória, etc. Só que a medida provisória ela não tem força de lei, né? Quer dizer, ela não é lei, ela tem força de lei, mas ela não é lei. Ela pode ser convertida em lei, certo? Mecanismos de controle do judiciário. O judiciário tem mecanismos de controle imensos, né, nos outros poderes. Ele tem o controle de constitucionalidade, ele pode decretar que uma determinada ação do executivo ou uma lei do legislativo é inconstitucional. Controle do executivo no judiciário. Alguém sabe qual que é? Indicação dos ministros. É o presidente que indica o ministro do STJ e do STF. Olha aí. É o executivo entrando diretamente no judiciário. Certo? Hoje eles mudaram o entendimento para fazer o cálculo na decisão sobre as horas extras na trabalhista. Mudou tudo. Não sei. Não vi. Não vi. Vai voltar nas férias. Eu já fui empresário, eu odeio direito de trabalho. Eu falava, quando eu tinha empresa lá em Primavera... Chega alguém lá, acho que ele tá roubando. Não sei dizer, não estou por dentro disso aí. O direito de trabalho eu quase não acompanho, porque ali a gente não vê nada. Não. Sai da palestra ontem, eu já vi essa notícia. Então, gente, daí mecanismos de controle do legislativo no judiciário. Impeachment. Tanto no executivo quanto no judiciário. Tem possibilidade de impeachment de ministros do STF, do STJ, sim. Nunca vi. Tá igual a musiquinha do caviar lá. Só ouço falar. Mas existe a possibilidade, sim. Certo? Quem vai ter coragem? Não sei. Mas pode ter. Certo? Se tivesse tido a CPI da Lava Toga, talvez. Talvez, né? Se não fosse o presidente aí que tivesse pesado. Exatamente. Aquele que mais metia a boca, né, contra o STF foi o que mais atuou para acabar com a Lava Toga. Os filhinhos dele lá enroscados, até o pescoço, investigação e coisa. Mas vamos lá. Entenderam, então, gente? Tem essa divisão dos três poderes. Não vamos ficar adentrando muito, porque vocês vão ter isso com, acho que o professor Luciano, né? Teoria Geral do Estado e tal. O professor Everton também vai falar alguma coisa da divisão dos poderes. Então, não adianta a gente ficar perdendo muito tempo com isso, certo? Aqui, se vocês quiserem ler, tem um resuminho de alguns pensadores iluministas, Montesquieu, John Locke, Rousseau, Adam Smith, que é um dos meus grandes heróis aí do liberalismo econômico. E agora nós vamos falar de um que foi muito importante para o direito em si. Foi o Cesare Beccaria, ou Beccaria. Eu já vi as duas pronúncias, não sei exatamente qual que é a correta, certo? Se alguém souber aí, pode me corrigir. Esse cara aqui vocês vão estudar muito ainda em direito penal, tá? Mas eu já vou adiantar um pouquinho o que foi as ideias dele. Inclusive, o livro que ele escreveu é bem curtinho, vocês acham fácil, em PDF na internet. É bem legal a leitura. Principalmente pela genialidade dele. Você dá para entender? Dá. 25 anos escrevendo. Exatamente, ele tinha 25 anos quando teve essas ideias dele, né? Olha só. Qual a crise de tempo que faz? Primeiro, o que ele falava
sobre... O livro era dos delitos e das penas. Sobre a lei e as penas em geral. Certo? Primeiro, a ideia dele é muito ligada à ideia do contrato social, né? Que veio com a ideia do iluminismo, que é a ideia do quê? Quem sabe aí o que era o contrato social? Os direitos naturais, convívio social mais harmônico. Não todos, né? Mas alguns. Ou pelo menos em parte. Eu vou ceder parte da minha liberdade, dos meus instintos, porque eu preciso conviver em sociedade. Eu não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Eu tenho que ter convivência com as pessoas, né? Então, o contrato social vai ser mais ou menos isso. Eu, em troca de uma vida em sociedade, de uma proteção estatal aos meus direitos fundamentais, eu abro mão de parte das minhas liberdades para me submeter a esse contrato social. Hã? Eu já entendo outra situação do contrato social. O quê? A minha visão do contrato social já é outra. Pode falar. Não, é porque na minha função, o contrato social é uma constituição. Mas, mais ou menos, a Constituição é tipo uma espécie de materialização do contrato social. O contrato social ele existe em teoria, ninguém assina um contrato, né? Mas você tem uma lei escrita anterior às pessoas que rege toda a norma. A Constituição seria uma espécie de materialização do contrato social. Exatamente. Certo? Então, o que ele fala, gente? Que daí eu vou viver sobre essas regras. Eu aceito viver sobre essas regras em nome da sociedade. E se eu estou descumprindo o contrato, as leis, as regras, o que eu mereço? Punição. Certo? Então, a ideia dele, a ideia de César e Beccaria, vai ser muito voltada em cima desse contrato social. Certo? Então, ele dizia o quê? Que as leis devem ser pactos livres entre os homens. Certo? Professor, mas esse contrato é firmado entre as partes, essas partes são os homens? Não, esse contrato é teórico, assim, ele é abstrato. Você imagina a sociedade... O Brasil, 200 milhões de brasileiros, cada um tivesse que assinar lá o contrato discutido. O conteúdo é um contrato formado pela sociedade. Sim, é o que a sociedade valoriza, o que a sociedade entende como... nós vamos ter aulas aqui de filosofia do direito, né? Que faz parte do nascimento agora. Nós vamos estudar um pouquinho da norma, da teoria de partida do direito de Miguel Reale, que fala sobre como que surge a norma. Como que surge o direito? Acontece um fato, a sociedade valoriza esse fato e daí cria a norma, com base nessa valoração que elas fizeram. Por isso que você vai ter sociedades, por exemplo, aqui no Brasil, não é crime dançar em público. No Irã, pode gerar pena de 10 anos. Entendeu? Porque dependendo da sociedade, vai ter o fato, dançar em público. Aqui, para nós, não tem importância jurídica nenhuma isso. Lá no Irã, pena de 10 anos. Isso daí no Irã é por causa da religião? Só a religião. É o Estado Islâmico lá. É uma religião oficial islâmica. E daí eles têm uma interpretação bem radical. Você ainda baseia a lei na religião. É bem complicado a discussão disso, né? Eu tenho opiniões bem polêmicas em relação a isso, mas é uma discussão interessante. Quem quiser um dia sentar para discutir isso aí, principalmente com uma cervejinha, eu estou disposto a pôr a minha opinião, que não é muito popular, às vezes. Porque, já adiantando, eu sou um absolutista moral. Minha posição política é de direita, liberal, conservadora, mas não aquele conservador de costumes assim, não pode homossexualismo. É aquele conservador de que o que deu certo à sociedade tem que ser mantido. E como eu entendo que existe uma verdade e direitos fundamentais naturais, pré-existentes à lei, eu entendo que a pessoa é dotada de direitos simplesmente por nascer ser humano e não interessa o que sua religião diz, o que o Estado diz.
que é certo. Então, a lei do Irã diz que é proibido dançar em público, eu não estou nem aí. É errado e ponto. Prendeu a pessoa por dançar em público é errado e ponto. Ah, mas é a cultura deles está errada. E se for estrangeiro? Simples. A cultura deles está errada e ponto. Se for estrangeiro, vai ter que ser controlado. Sim. Você está no país, você tem que seguir a lei deles, O velho. país é normal dançar em público. Ignorância da lei. Não dá pra... Não pode. Ninguém pode alegar Se for ignorância da chegar lei. lá na Nova Zelândia, lá, que eles levam drogas lá e... Hã? Nova Zelândia? É. Na Nova Zelândia o quê? Nova Zelândia? Não, Nova Zelândia. Filipinas, né? Filipinas, Tailândia, Filipinas, eles são bem intolerantes a tráfico. É só o governo que pode traficar. O governo não quer concorrência, esse que é o problema. Lá na Tailândia, Mianmar, coisa é o que eles chamam de Triângulo Dourado. A produção de papoula para heroína é enorme. Afeganistão. Talibã todo conservador, não pode dançar, não pode isso, não pode aquilo. O dinheiro deles vem de tráfico de droga, gente. Eles são os maiores produtores de heroína no mundo. Ótimo. É. Lá o uso é livre. Não é o uso, é livre. Eles vendem. Eles vendem. Eles produzem para venda. E para uso interno. Eu garanto que os líderes do partido lá, os bambambam do Talibã lá. Deve, né? Com certeza. Tem que ter um controle. É complicado, gente. Lá, essa região, Tailândia, Mianmar, ali, Afeganistão, é puro tráfico, puro complicado lá. Eu tenho quase certeza que o Estado reprime lá porque eles não querem a concorrência, não porque eles são realmente contra o tráfico. Então vamos lá, gente. E tá gravando isso aqui, né? Depois vai pro YouTube. Professor, existe aquela coisa entre os países, por exemplo, o americano cometeu um crime no Brasil. Aí o Brasil fala, não, você vai cumprir a pena aqui, você vai cumprir lá nos Estados Unidos, porque lá a pena é mais severa. Olha só, tá querendo adiantar direito internacional, rapaz. Mas já vamos falar disso aí. Já surgiu a dúvida, vamos responder. Seguinte, o Brasil, por exemplo, um cara foi punido, isso quer dizer, foi punido nos Estados Unidos e ele está aqui no Brasil, isso? Pode ter o pedido de extradição, certo? Pode ter o pedido de extradição. Só que tem que ter direito de reciprocidade, ou seja, o Brasil só vai extraditar alguém que está aqui para cumprir pena no outro país, que foi condenado lá, se tiver tratado assim, de extradição de um dia, se o Brasil precisar, eles mandarem para cá também. Já começa daí. Segundo caso, brasileiro nato nunca é extraditado. Quem já ouviu aquele podcast, o caso da casa, uma mulher da casa abandonada, alguma coisa assim, que fez um sucesso aí um tempo atrás, agora acho que ninguém mais fala dele, né? Que falava sobre exatamente isso. Uma cidadã americana que foi acusada de trabalho análogo à escravidão nos Estados Unidos e ela voltou para o Brasil e nunca tem condenação lá e tal, e nunca cumpriu a pena. O marido dela, como tinha perdido a cidadania brasileira porque virou cidadão americano, foi preso. Ela não. O que acontece? O brasileiro nato nunca vai ser extraditado para outro país, para cumprir pena, certo? Só estrangeiro, naturalizado. Estrangeiro naturalizado, brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Ou estrangeiro que está aqui. Lembra o caso César Battisti? Que ficou no Brasil por um bom tempo, sendo considerado preso político, não extraditavam ele. Entrou um governo mais à direita, mudou o entendimento, reconheceu ele como criminoso, mandaram para a Itália. Agora, outra coisa que acontece. Professor, pode ter pena mais grave, mandado, que nem você perguntou. Lá nos Estados Unidos tem prisão perpétua e pena de morte. O Brasil extradita alguém para cumprir pena de morte lá? Não. O Brasil só extradita se fizerem um acordo dizendo que vão cumprir com os limites da legislação brasileira. Então, eles vão mandar para lá, mas vão falar, 30 anos, 40 anos agora, né? 40 anos no máximo. E não pode pena de morte, não pode prisão perpétua. Isso no caso se houver extradição. Se houver extradição. Tá? Então, quer dizer que país é país, né, professor? Tipo, cometeu o crime aqui, cometeu o crime aqui mesmo. Só se a extradição
Não, o crime cometido aqui é aqui que paga, entendeu? Agora, se a pessoa foi condenada em outro país, como, por exemplo, o caso do Robinho, né? Condenado por estupro, quer dizer, na Itália, ele não vai ser extraditado. O Brasil não extradita brasileiro nato. Agora, o dia que ele pisou lá, bal. Mesmo se no meu país pode, no outro não pode, não tem nada a ver igual no Uruguai, até onde eu sabia, podia usar maconha lá. Mas se for preso no Brasil usando maconha, não tem nada a ver com o Uruguai. Não, o uruguaio está aqui no Brasil, ele tem que cumprir a lei brasileira. Você está no... É a soberania das nações. Você está no país lá, você tem que cumprir a lei daquele país. A personalidade das leis que a gente estudou no direito medieval não existe mais. Eu não posso alegar lá nos Estados Unidos que eu sou brasileiro, eu tenho que cumprir a lei brasileira. Ou a lei filipina. Por exemplo, já teve até um caso famoso de um brasileiro que foi condenado à morte por tráfico nas Filipinas. O governo estava tentando de tudo para trazer ele para cá, para não morrer. Teve uma jornalista, acho que em Níger, na Nigéria, eu acho, Nigéria, que é uma lei islâmica também mais radical. A mulher foi condenada a chibatadas públicas porque entrou num bar e tomou cerveja. E lá é proibido. A mulher não pode beber em público. Daí condenou. Tentaram também impedir a punição, trazer para o Brasil, mas não conseguiram. Foi condenado, acho que a 50, 40 chibatadas públicas. Praça pública. E estava de calça jeans também. Crime horrendo. Onde já se viu mulher de calça jeans? Nossa, tomando cerveja ainda. No Brasil. Entendeu, gente? Olha só o que diz aqui, ó. Vamos ler as falas de Beccaria mesmo. Qual que é o seu nome? Jucimara, né? Eu nem fiz a chamada ainda, né? Olha o que diz o Beccaria, no próprio livro dele. Ó. A doutrina pactual do Estado, a qual adere Beccaria, baseia-se no pressuposto de que o indivíduo prefere a plena, mais virtual liberdade natural da liberdade política que aquela parte da liberdade natural garantida pelo consenso de todos os membros da comunidade social. A ordenação pactual habilita a cada cidadão a desempenhar o papel de ator político. Ele confere direitos e deveres que podem ser continuamente negociados, isto é, legitimados através de debate ideológico e de consenso, certo? Outra coisa que ele coloca assim, ó, a finalidade das penas, olha que importante isso aqui, a finalidade das penas deveria ser, portanto, a proteção da sociedade e não a desforra, o desagravo, a vingança pessoal, bem como deveria visar a desencorajar outros de cometerem delitos. Se vocês forem estudar a história das penas, né, como nós estamos até vendo um pouquinho aqui, mas recomendo outro livro interessante, apesar de ser um pensador que eu não concordo com tudo que ele escreve, mas esse livro é até interessante, Michel Foucault, que é Vigiar e Punir, né? O cara, ele é inteligente, é esquerdista, mas ele é inteligente. É bem bacana. Inclusive, a gente fez um grupo de estudo aqui na faculdade, das turmas anteriores a vocês, que a gente leu esse livro e saltava, discutia e tal, a cada mês. É bem interessante. Ele mostra toda a evolução das penas, que primeiro eram todas corporais. O corpo do indivíduo não tinha pena de prisão, para daí depois mudar a visão para a pena de prisão. E ele mostra como que as revoluções liberais, as ideias iluministas é que mantiveram essa alteração, inclusive com Beccaria, ao invés de penas corporais, penas privativas de liberdade. Porque nas revoluções liberais, o tempo do indivíduo, o corpo do indivíduo é importante, é um direito. Olha que interessante. Você leu, né? Lembra, lá no início ainda ele coloca o seguinte, quando que surgiu a guilhotina, né? Quando começou as revoluções liberais, direito à vida vai ser um direito fundamental que o Estado não pode pôr a mão. Então, como é que o Estado vai matar a pessoa? Não vai mais ter aquelas condenações a ferro quente, colocar no cavalo para... E era em público. E até isso acabou sendo banido, porque acabava virando uma revolta, e o povo acabava
ir contra o Estado. Então, olha só que interessante a evolução. Você tem, agora, direito à vida, que o Estado não pode interferir sem o devido processo legal, mas ele pode tomar, caso você seja punido, né? Mas aí o que acontece? O Estado não pode mais fazer penas corporais. Então, eu vou tirar a vida da pessoa agora com mecanismos. Eu não vou mais pegar um carrasco que vai ficar batendo no cara lá com machado, coisa. O que eu vou pôr? Eu vou pôr ele numa máquina, aparta a alavanca, a guilhotina que vai matar. Então, o Estado não está interferindo no corpo da pessoa, não está pegando o corpo da pessoa ali. Ele está pegando o direito à vida. Entendeu? E daí vai começar a surgir mecanismos. Agora eu vou apertar um botão, agora eu vou puxar uma alavanca. Para enforcar agora tem aquele piso que puxa assim, o piso abre e vai. Eu não encosto mais no cara. Eu só faço mecanismos. É uma evolução. Michel Foucault fala sobre isso aí, sobre essa evolução do liberalismo ali, das ideias liberais, que o Estado agora é limitado. Tão limitado que até para matar eu não posso mais encostar no cara. Eu tenho que ter mecanismos para fazer isso. Professor, a punição nasce ser para proteger a vítima. A sociedade. Você não pode mais ver as ideias de Beccari agora, o direito moderno, ele não vê mais a atuação estatal das penas como um mecanismo de desforra ou de proteção só do indivíduo. É da sociedade. O Estado agora vai deter o monopólio da força, exatamente por quê? Porque você reprime agora as vinganças pessoais. Você não vai mais poder usar o direito penal como uma vingança pessoal. E daí você vai colocar todas as penas de privativa de liberdade, não penas corporais, exatamente para tentar tirar também essa ideia. Você não vai punir o indivíduo de forma a parecer uma vingança pessoal mesmo. Porque antigamente as penas elas eram até simbólicas. Eu matei uma pessoa com uma facada na barriga, eu pegava a faca que eu usei e colocava e era morto com a facada no mesmo lugar, do mesmo jeito. Era uma recriação do crime que eu fiz. Era para ser pessoal mesmo, uma vingança pessoal. Agora não. Independente do crime, privativa de liberdade. Você vai ser preso. Você não vai ser punido corporalmente por aquilo. E daí você tira até um pouco da personificação. O Estado não tá punindo o cara que te assaltou porque ele assaltou você. O Estado está punindo o cara que te assaltou porque ele fez um assalto. Que assalto é proibido por lei. O Estado não está nem aí para você. Entendeu? Ele não vai punir o cara porque ele quer trazer justiça para você. Ele quer trazer punição a um fato atípico que o cara cometeu. O cara cometeu um crime. A sociedade que está sendo protegida. Exatamente. O outro objetivo da lei é intimidar para que as pessoas façam o cálculo econômico do crime. É a norma, né? Você vai ver, compensa eu arriscar cometer esse crime e ser preso? Entendeu? Daí tenta prevenir a ocorrência de crimes, tá? Professor, até o limite de tempo de ser preso tem hoje em dia, porque antigamente eles pegavam, jogavam a pessoa morria lá. Tem que ter o limite, certo? Talvez não um limite tão brando, né? Mas, até porque aqui no Brasil nós temos limite de 40 anos, né? Só que acontece, crime comum você precisa cumprir 1/6 da pena. Crime hediondo, 3/5, se eu não me engano. 2/3, 3/5, dependendo do crime. Você pega um crime de roubo, mal armado, crime grave, máximo 8 anos. E nunca vi juiz aplicando o máximo, geralmente é só o mínimo. O cara condenado a 4 anos, cumpriu 1/6. Entendeu? Então, você não fica muito tempo na cadeia, não adianta. Não sei. Não sei. Não, ele... Não sei. Então, aqui no Brasil o que acontece? O Brasil é o país da impunidade. Olha só que interessante, né? Não tem nada a ver com a aula, mas vamos fazer o debate. O Brasil é o país da impunidade, mas tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Como que você resolve esse enigma?
É prisão temporária. A maior parte dos presos hoje são prisões temporárias, sem condenação. E eles são rotativos, os mesmos caras. Eles saem... Gente, pesquisem. É direto. Lá no fórum, a gente já sabe os caras pelos nomes. A gente conhece as pessoas pelo nome lá. Esse aí, você vê a ficha corrida. O cara sai com tornozeleira no dia e já está cometendo crime de novo. Dependendo do jeito que o pessoal prende, cara. É ilegal, vai ter. Então você tem uma rotatividade muito alta. A ideia primordial da revolução, que é exatamente essa sociedade. Se o cara vai ser solto e vai... Só que acontece, o Brasil ele é regido por um pensamento de desencarceramento. Você é muito influenciado pela ideia de Foucault. Foucault, ele vê, se vocês pegarem as entrevistas dele no YouTube, e nesse livro ele coloca, Vigiar e Punir, que a cadeia deveria deixar de existir. Porque a cadeia, o direito penal, é só um instrumento de dominação da classe dominante contra as classes inferiores, e o direito penal não tem outra função a não ser servir para a luta de classe. Ele tinha muita ideia de que deveria ter mecanismo para trazer esse indivíduo de volta para a sociedade e não carcerar ele. Então, o que acontece? Tem entrevistas dele que ele fala que o direito punitivo tinha que acabar. Daí, há muitos pensadores aqui no Brasil, né, dominado muito pela esquerda por muito tempo, você tem um pensamento de que tem que acabar com os presídios, diminuir prisão. Não adianta. Tem que desencarcerar, não prender. Então, cada vez mais você vai ter mecanismos que buscam tirar as pessoas da cadeia, não prender. Então, o objetivo da lei penal no Brasil é fazer exatamente isso. Deixar o cara uns meses lá, circula, volta, circula e volta, e não corrigir, independente do crime. Você tem cumprimento de pena de 1/6, você tem progressão, você tem não sei o quê, você tem regime semiaberto nunca é cumprido. Então é complicado, gente. Isso aí faz parte da cultura, professor, traz saída de Infelizmente faz parte da política brasileira. Será que não funciona? Você tem umas teorias americanas, por exemplo, nos Estados Unidos, na década de 70, lá no estado de Nova York, eles diminuíram a criminalidade com base nas teorias das janelas quebradas. Tolerância zero. O que é a teoria das janelas quebradas? Funciona assim. A pessoa vai lá e quebra uma vidraça, um prédio. Está passando por um prédio e quebra uma vidraça. Não acontece nada com ela. Depois ela vai lá e quebra outro. Não acontece nada. Ninguém vai lá, ninguém arruma a janela, ninguém pune, ninguém vai atrás. Daqui a pouco o cara se sente encorajado a entrar no prédio. E quebrar tudo lá dentro, ou roubar o que tem. Entendeu? Então, agora, se ele fosse punido desde a primeira vez que ele quebrou aquela primeira vidraça, ele já ia pensar, duas vezes, em progredir de gravidade o crime. Essa teoria prega o quê? Tolerância zero. Até pequenos delitos têm que ser punidos. Porque se eu criar uma cultura de que pequenos delitos não vão ser punidos nunca, vai criar sempre aquele cálculo econômico da pessoa, vai falar assim, eu compenso a fazer o crime, qual que é a chance de eu ser punido? Nenhuma. Vou fazer o crime. Talvez eu explicaria sobre os menores infratores, por exemplo, comece de pequeno. Exatamente. Essa teoria, ela prevê o seguinte, você tem que já meio que punir com tolerância zero desde o início, do nascimento do crime. E não deixar crescer. Entendeu? Não deixar evoluir, degringolar o negócio. Exatamente. Exatamente. Mas aqui no Brasil a gente faz o oposto. Né? Os crimes de menor potencialidade não podem ser punidos, não pode dar nada, não sei o quê, e assim vai. Crimes de homicídio aqui, acho que nem 90%, nem 10% são resolvidos. Não tem punição. É difícil ser preso no Brasil, infelizmente. Até que ser preso é fácil. Ficar preso que é difícil. Mas aqueles casos que medem repercussão, eles até fica um tempinho. Mas o cara tem que fazer muita coisa para ficar um tempo bom na cadeia. Tem muita mídia, né? Muita mídia e muita escrotidão, né? Porque... Picar o marido, colocar na mala. Tá dando de Uber já.
Será que é um sedã, assim, um porta-mala grande? Mas vamos lá, gente. Então vamos para o intervalo. Daí depois a gente continua.